Olá pessoal, módulo 2 de Química, boa noite. Eu estou colocando agora à disposição de vocês algumas videoaulas e essas videoaulas são todas de revisão. Eu estou começando aqui com o módulo 2, parte de pilha, para que a gente possa fazer um pequeno comentário daquilo que vocês têm já documentado lá na aula 2, aula 3, etc. Começando pela 2. E na 2 nós devemos começar pelo esquema da pilha. Tá? Então o esquema da pilha, ainda que o meu está bem feinho aqui, ela vai ter dois eletrodos ou duas células. A primeira à esquerda, que nós chamamos de ânodo, e a da direita o cátodo. Sempre no da esquerda ocorre oxidação, ou seja, a perda de elétron, a transferência de elétron. E esse elétron vai ser transferido pelo fio, como vocês têm no esquema mais bonitinho lá, até o outro polo, que é o cátodo, que ao receber, ganhar elétron, ocorre redução. Lembrando aquela velha máxima, cátodo começa com consoante, ocorre redução, consoante também. Ao contrário no ânodo, que está à esquerda, e por ser ânodo vogal, ocorre oxidação vogal, tá certo? Toda pilha em nossos estudos terá um esquema onde teremos um ânodo e um cátodo. Essa representação que está aqui, que está bonitinha lá, no material de vocês, é a mais tradicional, mas qualquer pilha ela deve ter um ponto de partida dos elétrons, da doação de elétrons, da oxidação, que é o ânodo, e o outro lado, o outro polo, que é o receptor de elétrons, ganhador de elétrons, que é o cátodo, onde ocorre a redução. Esse é o esquema mais tradicional. E nesse esquema nós temos uma lâmina no ânodo e temos também uma lâmina metálica no cátodo. Lâmina metálica nos dois eletrodos. A lâmina metálica do ânodo, ela está semi-submersa, metade, digamos assim, ou parte dela, envolvida ou submersa em uma solução do mesmo íon. Se o metal aqui é cobre, a solução é de cobre. Se o metal é alumínio, a solução é de alumínio. Da mesma forma, o outro eletrodo, o cátodo, tem um metal e uma solução de íons desse mesmo metal. Ou seja, se aqui é alumínio, a solução aqui contém alumínio. Se é ferro, a solução tem íons ferro. E assim sucessivamente. Então, eletrodo é a solução do seu íon, do seu metal, íon do seu metal. E a mesma coisa no cátodo. Tá certo? Essa lâmina metálica onde ocorre a oxidação, ocorre perda de elétron. Ok? E aí, todo metal, eu chamei de metal 1, sólido, ele vai perder elétron, onde ocorre a oxidação, vai dar o íon do metal, mais o elétron. Nós vamos ver isso no exemplo. E já no polo positivo, que é o cátodo, nós vamos ter redução ou ganho de elétron. Aí o íon do metal, ele vai receber o elétron e vai para o metal. Qual é a realidade disso? Voltando aqui de forma mais calma e tranquila, mais detalhada. Nesse eletrodo, o metal e a solução vão participar de um processo onde o metal, por sofrer oxidação, ele perde elétron. Esse metal, ao perder elétron e sofrer oxidação, claro, ele sofre um desgaste. A oxidação se caracteriza pelo desgaste da lâmina. Lâmina desgastada, oxidação, perda de elétron, libera elétron. E exatamente ao contrário acontece no outro polo, que é o cátodo. O ganho de elétron vai forçar que a solução salina, que tem os íons positivos, se junte aos íons, aos elétrons negativos, fazendo com que essa lâmina fique cada vez mais cheia, mais recheada, recebendo mais metal, resultante do que? Da reação do íon positivo com o elétron. Todo íon positivo
que recebe elétron, ele vai me produzir o metal. Então, íon do metal mais elétron aumenta a quantidade de metal na lâmina. Ao contrário, na oxidação, o metal é obrigado a se desprender da lâmina, produzindo íon e liberando elétron. E aqui o elétron é recebido, negativo, o elétron vai atrair as cargas positivas da solução, fazendo com que essa lâmina fique cada vez mais grossa, mais cheia, porque recebeu material oriundo da solução salina do metal. Uma ideia bem fundamental. Agora, são duas reações. A reação no polo negativo, que é de oxidação, onde o metal deu íon e liberou elétron. Essa é a reação de oxidação. Enquanto que no outro polo ocorreu a redução, o inverso. O íon do metal da solução recebeu o elétron e transformou-se em metal. Eu tenho duas reações. A soma dessas duas reações vai nos produzir a reação global. E nós vamos ver isso também. Além de estar documentada, detalhada no material postado anteriormente, vocês vão ver um exemplo comigo. E temos ainda a representação da pilha segundo a Organização Internacional de Química, a IUPAC, que ela diz o seguinte, que você tem que colocar todo o processo, o resumo do processo anódico, do ânodo, duas barras que representa a ponte salina e o resumo em termos de espécies que ocorre no cátodo, que nós temos no cátodo. No ânodo eu vou ter o metal e o íon do metal. O metal e o íon do metal que está na solução. A ponte salina e o íon do metal e o metal. O íon do metal e o metal. Então, essa é a ideia. Com isso, bem resumidinho, bem retrospectivo, que vocês podem pegar o material e observar, a gente passa aqui um exemplo. Esse exemplo vai ajudar vocês a entender, tá certo? Um exemplo de pilha. Esse exemplo está no material de vocês. Nós temos lá na atividade uma pilha constituída de uma lâmina de cobre e a solução de cobre 2+. E no outro lado, no outro eletrodo, na outra cela, eu tenho o metal prata em solução de prata, tá certo? Então, isso constitui os dois eletrodos. E aqui eu vou ter a ponte salina. Eu deixei para desenhar agora, porque sem ponte salina o sistema não funciona. Tá aqui a ponte salina. A ponte salina vai transferir massa, tá certo? Como eu deixei detalhado lá também. Bom, isso aqui é a ponte salina, né? Ponte salina. Muito bem. Aí diz aqui no texto desse exercício, lá na folhinha que vocês têm, que eu vou rapidamente mostrar aqui, ó. Essa folha lá, corrosão atividades, tá certo? Tem um textozinho e a figura. As questões, as perguntas que estão aqui, eu coloquei na folha de forma resumida, porque nós só vamos fazer um comentário. Elas, as perguntas, e todo o esquema, texto, está bonitinho na atividade dessa aula. Pois bem, eu vou ler esse comentário aqui. Aí diz assim: o esquema abaixo, que é esse aqui, ilustra uma pilha na qual se verifica que, durante o funcionamento, há desgaste da placa de cobre. Então, essa placa de cobre está sofrendo desgaste, está sendo corroída. Claro, ela aqui está à esquerda, e esquerda começa com vogal, é ânodo, que também vogal, oxidação. Então, os elétrons vão fluir por aqui, ó, como nós vimos no esquema geral. Ó. E esses elétrons vão ser recebidos pela lâmina aqui. E a solução aqui tem íons positivo prata. Tá certo? Bom, então vamos lá. Na qual, né, como eu estava lendo no texto, se verifica durante o funcionamento a desgaste na placa de cobre
e depósito de metal na placa de prata. Então aqui, enquanto tem corrosão ou desgaste, aqui há acúmulo de material, porque o íon vai ser atraído pela polo negativo, pela carga negativa, e vai realizar um processo. Então a primeira pergunta: qual é o eletrodo que é o ânodo? Claro, eletrodo de, então posso botar assim, eletrodo de cobre. Ele perguntou qual é o eletrodo. E qual é o cátodo? Eletrodo de prata. Pronto, acabou o primeiro item. Aí depois ele fala o seguinte, na letra B: qual dos eletrodos é o polo negativo? Qual que é o polo negativo? O polo negativo é, qual eletrodo é o polo negativo? Eletrodo de cobre. E qual que é o polo positivo? Eletrodo de prata. Qual espécie se é oxidada? Qual espécie está sofrendo oxidação? Quem está sofrendo oxidação aqui, quem sofre oxidação aqui é lâmina. Então, a lâmina de cobre. Olha o desgaste dela lá. Está sofrendo desgaste, a corrosão. Então é ela que está sendo oxidada. E quem está sendo reduzido? Quem está sendo reduzido não é lâmina. Íons, agora aqui é lâmina, aqui é íons. Na redução é íons. Os íons de Ag, ou melhor, ou Ag mais aquoso. São os íons Ag mais aquoso. Ou melhor, os íons de Ag, ou Ag mais aquoso. Pede-se a semi-reação anódica, ou seja, que ocorre no ânodo. O ânodo é aqui, semi-reação. Semi-reação no ânodo é uma reação de oxidação. A oxidação ocorre aqui. Quem está sofrendo oxidação? Nós estamos vendo aqui no item C, que foi a lâmina de cobre. Então, eu vou pegar a lâmina de cobre, que é cobre sólido, ou se quiser zero, posso botar o zero ou o sólido, tanto faz. E ela está saindo daqui e vindo para a solução. Então, vai dar cobre 2 mais aquoso mais 2 elétrons. Observe que quando o cobre vem para a solução, aqui aumenta a concentração, tá certo? No eletrodo chamado ânodo, ou eletrodo da esquerda, ou eletrodo onde ocorre a oxidação, a mistura, ou melhor, a solução que já tinha cobre recebe mais, porque a lâmina está se desfazendo, sofrendo corrosão, desgaste. Então há um aumento de concentração nessa solução. E tudo vai ser o inverso no cátodo. Semi-reação, vou botar até aqui, ó. Aumento da concentração de Cu2+. Vai aumentar. Depois, semi-reação catódica. Isso aqui foi anódica. Então, catódica é C, redução. Reação de redução. Reação de redução vai ser agora. Quem é que sofre essa redução? Os íons de prata, ou seja, Ag+. Então, ó, o Ag+, que está em água, está aquoso, recebe elétron e produz Ag sólido. Pode ser essa aqui ou o zerinho em cima, tá certo? É uma reação de redução. Consequentemente,
a solução fica cada vez mais diluída, ok? Menos concentrada, se quiser colocar assim. A reação global, como eu disse, é a soma das duas semi-reações. E vou colocar isso aqui. Quais são as duas semi-reações? A primeira é a anódica. Eu tenho cobre 0 ou sólido, produzindo cobre 2 mais aquoso, mais 2 elétrons. E a catódica, a da prata. A G que está no meio aquoso, a G+, vai receber o elétron que vem do cobre, o elétron que vem do cobre vem para o Ag+, da solução, para se fixar na lâmina. E vai me dar Ag sólido. Tá certo? A global eu tenho que somar essas duas. Mas para somar, eu teria que cancelar os elétrons. Isso sempre. Então eu não tenho como cancelar, porque na segunda eu tenho um elétron e na primeira eu tenho 2. Então, obviamente, eu vou multiplicar a de baixo por 2. Se quiser, multiplica de cima por 1. Então aqui vai ficar 2 elétrons, 2 Ag, 2 Ag desse lado. Multipliquei tudo por 2. Agora eu posso somar para achar a global. Começando pelo cobre, começando pela de cima. Cancelei os elétrons. Vai ficar cobre sólido ou cobre 0. Tem mais alguma coisa aqui à esquerda? Não. Eu vou ter mais 2 Ag mais aquoso, produzindo cobre 2 mais aquoso mais 2 Ag sólido. Então vamos recapitular. O esquema tinha essa pilha, vocês têm bonitinho. Diz que a lâmina de cobre que está à esquerda sofre corrosão e a lâmina da direita, que é prata, sofre um aumento de massa. Se está sofrendo corrosão, aqui é a oxidação, é o ânodo, e está à esquerda, né? E à direita, o cátodo. Aí perguntou quem é o ânodo. Perguntou qual é o eletrodo que é o ânodo. É o eletrodo de cobre. E depois, quem é o eletrodo que é o cátodo? Eletrodo de prata. E depois, no item B, qual é o polo negativo? É o eletrodo de cobre. Qual eletrodo é o polo positivo? Eletrodo de prata. Qual espécie é oxidada? A espécie que é oxidada é a lâmina de cobre. Espécie oxidada é o que está à esquerda e a lâmina. E depois, qual é a espécie reduzida? É o que está à direita e é íon. Íon é o que está na solução. No caso aqui, Ag+, ou íons de Ag. Tá certo? Eu coloquei nas duas formas para não ter dúvida. Depois, na letra D, semi-reação anódica. Semi-reação anódica, a ânodo, a vogal, oxidação. Ou seja, reação de oxidação, perda de elétron. É o da esquerda, é o do cobre. Então, o cobre, que era 0, passa cobre 2 mais 2 elétrons. Observe que vai ser sempre o metal 0, ou sólido, setinha, o íon do metal, mais os elétrons. Observe que aqui, ó, eu tenho cobre e o íon é 2 mais. Então, cobre tem que me dar cobre 2 mais. 2 elétrons é a diferença nessa brincadeira. Muito bem. E aí a solução vai ficando mais concentrada. A solução aqui vai ficando mais rica em cobre. Cobre íon. Já a catódica é a reação que ocorre do lado direito com os íons da prata. Nesse caso, o íon prata vai ganhar elétron. Ag mais elétron. Como é um Ag, um elétron, porque o Ag é mais 1. Então pede um elétron para dar o Ag sólido. A solução fica cada vez mais diluída.
mais fraca, vamos dizer assim. E finalmente a global. Na global eu vou somar as duas. O cobre 0, setinha, cobre 2 mais 2 elétrons. E a da prata, que eu tive que multiplicar por 2 para cancelar 2 elétrons da reação do cobre com 2 elétrons da reação da prata, sempre multiplicando para poder cancelar. A multiplicação é para cancelar os elétrons. Observe que na primeira o elétron está à direita da seta e na segunda, na redução, o elétron está à esquerda, senão não há cancelamento. E finalmente, ao somar, eu fiquei com cobre sólido, ou 0, os 2Ag e 2Ag+, produzindo agora o cobre na solução, porque houve corrosão da lâmina, mais 2Ag sólido. Então é isso, pessoal. Esse momento acaba a primeira fase.